Pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Boa noite, pessoal do YouTube aí, que vai passar, né, no nosso YouTube do IESB, que de manhã foi gravado e à noite também a gente grava. Antes de mais nada, eu queria agradecer a presença do professor André Ambrose, da professora Kelly Cristina, e uma salva de palmas para os nossos clientes. Estamos aqui com o Rafael Catu, temos a Marina Moura, e dois aqui que trabalham na produção, né? O Eduardo e Anderson, Eduardo e Anderson, perdão. Bom, nós temos à noite, nós temos somente dois módulos, né? Que é o módulo 2B de bola e o módulo 2D, que é da Fan Festival Show Arena, e também Fan Festival, que é justamente a Fan Family. Então, fique à vontade com vocês. Valeu, gente. Tudo bom, gente? Boa noite. Como o professor aí já fez uma introdução, somos da FAN, viemos aqui, estamos honrados de ser o case aí, o produto que vai fazer parte aí da entrega de vocês no final do semestre. A gente já carrega no nome FAN, diversão, então a gente quer que esse processo daqui até o final seja divertido para vocês e para a gente. E aí, como a gente vai falar, eu acho que muitos aqui já conhecem a FAN, vocês consomem os produtos da FAN, já foram no Fan Festival ou em alguma festa nossa, ou operação também, a gente tem o VB, versão brasileira, e tem o Mercadito, né? A FAN, hoje a gente pode falar, e isso traz uma segurança boa pra gente, é a maior holding do Centro-Oeste de entretenimento, né? Juntando todos os produtos que a gente tem, as empresas que a gente hoje é o maior grupo de entretenimento do Centro-Oeste. E a nossa grande joia é o Fan Festival, que por acaso são os dois módulos que a gente vai falar agora. E o Fan Festival, ele é dividido e setorizado em dois universos, um diurno, com experiências diurnas, que é o Fan Family, e o à noite, que é a nossa arena, focada em shows, focada em apresentações, que são dois produtos que, apesar de estarem no mesmo complexo, eles são basicamente com a comunicação independente. E é aí que a gente viu a oportunidade de estar trabalhando no 2B, no módulo 2B, a parte de arenas, que são shows, e aí o que a gente entende por isso? A FAN, esse ano, tem um mote institucional muito legal, que é a diversidade, né? A gente já é reconhecido aí por ter excelência em alguns gêneros musicais, aí o pagode, até mesmo o sertanejo, mas a gente vê que com o Fan Festival a gente consegue fazer de forma mais plural a música e os shows que acontecem, né? São números aí que impressionam um pouco. A gente tem no Fan Festival, são quase 2 meses, de 6 finais de semana a 8. A gente tem aí mais 70 artistas já passaram, 45 locais, a gente tem mais de 500 horas de festival e mais de 220 mil pessoas já passaram aí pelo Fan Festival, tanto de dia quanto de noite. Então a gente viu a nossa preocupação de conectar, estar mais perto dos públicos para cada proposta que a gente tem de show, de festival e o que a gente apresenta de música em cada final de semana. Então, hoje a gente pode falar que a gente trabalha todos os segmentos musicais: rock, pagode, sertanejo. A gente também tem a geração Z aí sendo representada com trap, um pouco do pop atual, tendências. Então a gente vê, e o desafio maior da nossa comunicação do Fan Festival é estar presente e mais perto, conectado com cada público que permeia dentro do festival, né? Então isso aí já mostra pra gente uma preocupação com a diversidade, porque a gente sabe que o nosso complexo recebe várias tribos, vários nichos, gostos diferentes e que se assemelham. Então, pra gente, a Arena tem um pouco desse desafio, né? Aproximar a marca e os dias numa comunicação. Não dá pra gente só fazer uma comunicação macro, a gente precisa fazer uma comunicação por dia, a gente precisa entender qual é o público que vai estar frequentando no final de semana, e isso aí pra gente passa aí por uma comunicação de qual plataforma é mais assertiva para o público que a gente está falando,
qual a análise a gente tem de comportamento desse público, tanto pelo show quanto no consumo dentro da arena, né? A gente vê e sabe disso, e aí os meninos têm bem mais expertise nisso, de saber que público X consome tal coisa, o ticket médio aumenta ou não. Um outro público, a geração mais nova, Z, tem um outro comportamento, outro formato de consumo, então, e por incrível que pareça, consome menos álcool do que a gente imagina, então tudo isso impacta no nosso dia, na nossa arena, no nosso festival. E aí o que a gente precisa e quer de vocês, tem como expectativa e objetivo para a gente caminhar junto? Desenvolver aí uma comunicação macro para a arena, que diferencie do Family, tá? Então, para os dois módulos, tanto para o B quanto para o D, a gente quer mostrar que são coisas independentes. E o festival, a gente quer ser conhecido, a gente quer ser reconhecido e voltar a ter essa essência de que somos um festival de música. A gente não é um parque de experiências, a gente não é um parque de diversão. O nosso business core não é a parte infantil ou as ativações gastronômicas, tudo isso é coadjuvante para o festival, para o que a gente entrega na arena. Então o nosso foco, ele é bem musical, mas também não deixa de ter ali no Family uma ativação diurna que passa por esporte, cultura, lazer em geral e a parte infantil também. Tudo isso, óbvio, dentro do nosso storytelling, que é a parte lúdica, fantasiosa, que a gente traz aí também como símbolo o nosso urso, que aí liga ao inverno. Somos o maior festival de inverno do Brasil, apesar de que a gente nesse período tem um clima que de dia faz calor, à noite faz um friozinho, que é outro desafio também, né? Sendo um festival de inverno, a parte da manhã faz muito calor, é propício a atividades e lazer mais em ar livre, e à noite você já tem uma queda de temperatura, né? Então, como a gente consegue também nas identidades, na comunicação, brincar com isso? Então, a gente ontem teve uma reunião aí de entrega de identidade visual e a gente pontuou isso, que a gente queria que os elementos do dia e da noite tivessem uma diferenciação não só na paleta, mas também nos elementos, para identificar mais ali o inverno, a noite, o frio na arena, e de dia o sol, as atividades físicas, o lazer, a parte infantil. Então, dentro também desse plano, a gente quer entender como a gente faz uma comunicação mais assertiva para os públicos da arena, que dão uma variada entre 18 e 40 e tantos anos, e assim, 18 a 25 tem um dia específico, né? Que é mais o dia ali ligado ao trap, talvez ao rap, um pouco ao pop. A gente quer entender isso, como comunicar, mas também a gente quer comunicar de forma assertiva com o maior grosso do público, que é de 25 a 40 e tantos anos, que aí curte já consegue permear aí em vários gêneros musicais. E aí, dentro dessa análise macro do evento, a gente queria também uma análise por dia, né? Entender, pegar o line-up, destrinchar com vocês ideia de line-up, porque também é muito mutável, várias coisas acontecem, mas a gente já tem alguns artistas que participam da FAM com uma recorrência, já são ali quase que da casa, então esses praticamente estão confirmados. Mas a gente também quer entender se a nossa comunicação está assertiva por dia e se está condizente com a entrega que a gente quer fazer. Por quê? Porque a FAM, na diversidade, ela quer ser reconhecida como uma casa que respeita e abraça todos os públicos. Por isso que a gente tem um festival longo, duradouro, com, sei lá, do rap ao piseiro, do samba ao rock, e por aí vai indo. Então a gente quer se identificar em cada dia com isso, e também dentro dessa análise, e aí uma campanha para isso seria legal, e aí o descritivo junto ao corpo docente a gente já colocou ali no edital, então vocês podem dar uma olhada em quais são as peças ali obrigatórias que a gente precisa dentro dessa proposta, e também uma análise de quais as plataformas hoje estão valendo a pena para comunicar em cada dia com o público que a gente está trabalhando no final de semana, e também no macro da FAM. Aí o macro da FAM vale
olhar um pouco o institucional e olhar mais o Fan Festival de baixo para cima. Aí a gente vai para o 2D, a gente vai falando um pouquinho do Family. O Family é uma questão pra gente bem interessante, né? Como a gente falou, essa parte em que você vive o dia e vive a noite acabou trazendo pra gente uma roupagem de um parque de experiências. E aí a gente percebeu que isso começava a afetar a nossa proposta essencial, que é ser um festival de música. Então a gente ficou, cara, o que será que está acontecendo? Será que às vezes mora no tema? Ano passado o tema foi Terra do Nunca, né? E aí de manhã a gente percebeu que os próprios alunos trouxeram algumas questões e algumas visões que a gente estava vendo se era esse caminho mesmo, e a gente saiu de lá um pouquinho com a certeza que talvez tenha sido essa visão, que é o quê? O próprio tema dá uma infantilizada no produto macro, né? No festival. Fica mais parecendo que a gente está perto de um parque da Disney, assim, de diversões que entrega shows no final do dia, do que um festival que tem como coadjuvante tudo isso que a gente faz. Então, a gente fez uma reflexão interna, a gente pensou aí, e aí dentro da FAM participam todos os setores, todos os times nessa proposta, e aí a gente percebeu que o que a gente não quer é ser um parque de experiências, e sim um festival. Então, exatamente o porquê o Family, ele não tem que ser só ligado ao infantil, às apresentações, que são importantes, é um meio de captação importante pra gente, o Family, mas que também é um lugar que você tem esporte, você tem cultura e lazer. Cultura, esse ano a gente vai representar em cada final de semana uma região do país. Então a gente vai falar a gente vai ter um final de semana trazendo a cultura do norte, do nordeste, do sul, do sudeste, a parte gastronômica também. A gente vai trazer artistas e shows, porque a gente vai ter um palquinho nessa parte Family. Então, e no último final de semana a gente vai falar um pouco da COP, sustentabilidade, ESG, que também são atividades e ações que a gente tem dentro da FAM. E aí para o Family seria legal também evidenciar isso. E a gente não tem tanta vitrine quanto a isso, né? Talvez seja uma reflexão interna que a gente precisa fazer do porquê a gente não deu tanta vitrine para isso. O Fan Festival a gente precisa comunicar muita coisa, né? Então, uma ou outra coisa perde um pouco a atenção que a gente deveria dar. Então, esse ano a gente está com esse pensamento de que tudo que a gente faz dentro de ESG e sustentabilidade, que não é pouca coisa, por exemplo, só para a campanha do Rio Grande do Sul a gente pegou quantas toneladas, Marina? Várias, né? De alimentos. A gente tem um projeto de sustentabilidade com tijolos que utilizam lixo eletrônico. E uma das nossas contrapartidas é fazer uma inclusão tecnológica e digital com crianças, adultos e idosos. Então, como a gente traz isso, como a gente faz essa entrega para a sociedade, além do festival, como a gente deixa um legado e como a gente comunica isso. Então no Family também é interessante ter algo dentro disso. E colocar o Family como uma experiência diurna do Fan Festival, e que você não encontra só, não é voltada a um parque de diversões e etc. Não, você pode praticar esporte lá dentro. Você tem uma praça de alimentação e gastronômica muito boa, assim, com restaurantes regionais e franquias famosas que estão lá dentro. Você tem a possibilidade de curtir um happy hour lá dentro do Family. Você pode assistir shows menores, participar de teatro, ou seja, é uma programação que você vai com a família, mas os adultos se divertem, as crianças estão contempladas e você pode passar o dia todo lá, que você tem um suporte muito grande. Então, o Family, a gente quer exatamente olhar para dentro, para a gente perceber como a gente pode comunicar sem parecer que uma ou outra coisa saia à frente, né? Então, e aí dentro dessa possibilidade que a gente quer falar das qualidades, as atrações por região. Isso vai ser bem legal. A gente pode voltar aqui e fazer um brief com os grupos que são do Family, para falar um pouquinho mais
das regiões, qual final de semana vai ser, qual line-up a gente vai trabalhar. Desenvolver um plano de mídia e aí a gente cruzar o comercial com a comunicação, porque um detalhe que é bem importante pra gente, além de fazer uma comunicação assertiva nos dias do Family, a gente precisa ter uma análise da comunicação barra a captação de ingresso ou a venda de ingresso, porque às vezes tem dia que a gente pode abrir de graça, às vezes tem dia que com atração a gente cobra, às vezes com teatro a gente também cobra, então a gente precisa ter uma análise também macro e quase que individual dos dias que a gente vai trabalhar no Family, né? Então deu para perceber que são 2 desafios, né? Para quem é da Arena, comunicar o festival, as atrações, isso ser a estrela da comunicação, e no Family trazer a possibilidade de uma experiência diurna completa, de esporte, lazer, cultura, tudo isso aliado também a essa passagem pelo Brasil todo que a gente quer fazer em cada região, né? E aí é quase que um plano completo de mídias e análise de como tem que ser o comportamento, desde o line-up ao comportamento do público e como a gente atinge ele de uma forma eficiente. Acho que era mais ou menos isso. E esse ponto que é implementar a loja própria no Fan Festival, a gente tem a nossa lojinha. E assim, pra ser bem sincero, a gente já tem um público que a gente atinge, porém tem outro público, por exemplo, a geração Z, que a gente não conseguiu ainda, sim, focar na geração Z. Então assim, é uma dorzinha que a gente tem do que a gente precisa fazer, o que precisa ter na nossa lojinha do Fan Festival, o que vai atrair, o que tá faltando, onde a gente tá errando. Então acho que é bacana, assim, a gente espera um pouco de vocês, algumas ideias do tipo assim, faz isso aqui, talvez, porque é o básico, um casaco, um copo, mas a gente tá afim de ver e receber de vocês algumas ideias que assim, sabe, tipo, a lojinha tá precisando disso, então tem um buraco aqui na lojinha que vai atrair os jovens a entrarem na lojinha, entendeu? Porque o nosso público de fato são os pais, são aquela criança pequena que vê e quer aquele ursinho, não sei o quê. Sendo que na verdade a gente quer todos entrem na nossa lojinha, né? Então, e um exemplo disso é, por exemplo, quando a gente tem atrações infantis, Enaldinho, por exemplo. Quando a gente fez foi um sucesso. E aí quando a gente olhou, tinha tipo assim 1 milhão de cambistas vendendo produtos dele. Tinha tudo, tinha lá chiclete, fora. tinha e a gente, pirulito, por que as pessoas não estão comprando aqui dentro? Então a gente queria trazer esse fogo todo que a galera tivesse pro nosso maior festival de inverno que a gente apresenta. Então por isso que a gente colocou aqui esse tópico da nossa loja própria do Fan Festival. E sem contar que a gente também quer ter e trabalhar uma linha de produtos do Fan Festival, né? O urso ali é o nosso símbolo principal e ele tá passando por um rebrand também para ficar mais cool ainda, porque ele tem uma história dentro do festival que por algum tempo e outros temas acabou ofuscando. Então a gente também quer fazer esse resgate do urso, toda a história dele, da fã, do porquê que o Fan Festival existe, porquê que o urso é o nosso mascote. Tudo isso está conectado e a gente quer contar tanto no Family, de uma forma como uma historinha legal em que possa aparecer outros personagens, quanto o urso fanfarrão à noite, que aí se assemelha muito mais a um Shrek do que a um Mickey, né? Seria mais ou menos isso, sabe? Aquele ser animado, fantasioso, que vive à noite ali, faz sátiras de outros personagens mais fofinhos, etc. Então, a gente tem 2 formatos do nosso mascote. Aquele mais de dia, que curte o dia, e aquele mais à noite, que curte o festival. E aí a gente percebeu que existe um gap aí para nossa loja trabalhar tanto produtos e materiais ligados ao Fan Festival, como de atrações ou ações pontuais que a gente faça e queira vender lá dentro. É isso. Pessoal, uma das coisas que a gente esqueceu de falar, nós temos aqui, né, chegou o Marcos Delegado, né, nosso querido ex-aluno aqui do IEF. Marina, isso aqui se pertence, ex-aluna nossa, ganhou aqui no mínimo 2 prêmios. Eu já estive onde vocês estão, então assim, eu ganhei em primeiro lugar do 3º semestre e no 2º semestre também ganhei em primeiro lugar. Então assim, é muito legal estar aqui de volta, passando para vocês.
desejo toda sorte, eu sei que é uma loucura, e dizer que a gente aqui está aqui à disposição, disponibilizar tudo, porque eu sei o quanto é importante entregar um bom projeto O integrador. Rafael Catu também foi aluno nosso, né, Catu? Foi, mas há bastante tempo. Há muitos um anos. pouquinho mais Né? velho. O Marcos Delegado aqui também, tá ali, sentado ali. Como é que tá, Marcos? Beleza? Chega aí, Marcos. Chega aqui, Vem pra cá. querido. Marcos está no nosso time de designer Marcos agora. é nosso diretor de arte. É, o quê? Tu ganhou, Marcos? Ganhou. Fiquei primeiro no 7º e no 8º, aí eu peguei tipo criatividade bronze no 7º e prata no 8º. Foi isso que eu consegui. E Tá, vai bronze com no uns terceiro. troféuzinhos, né, que é interessante. Pessoal, então assim, isso Foi aqui... de que ano? Formação? 6 para 7. Eu sou de 2005. Aí, É. ó, tem gente É que isso. se conhece e tal, Pô, isso é véi. interessante. Eu achei legal primeiro falar do fã né, do módulo 2B, depois do 2D, e agora vocês vão fazer perguntas para eles, né? Então assim, para quem é do 2B de bola, levanta a mão, por favor. 2B de bola. Perguntas pro pessoal pro 2B de bola. Pode começar, gente. Alguma pergunta? Se tiver também, tá, gente? Tá tudo bem. Ó, o momento é agora. Tá O momento é todo agora. mundo já entendido. Pode falar. Bom, eu sou a Julia, no 2B. A minha dúvida é a seguinte, vocês estavam falando sobre essa questão da temática da FAM. Para a gente fazer no módulo 2B, a gente vai ter algum tipo de temática para o festival ou não tem nada definido? Tem como repetir a pergunta só para ficar legal aqui no microfone? Aponta pra lá, perto do microfone, não quero pressionar. Deu pra pegar? Deu para pegar? Obrigado, Emilson. Então, a temática definida a gente ainda não tem, não sabe nem se vai ter, mas a gente tem uma direção básica que é o que? A gente quer aproximar o Fan Festival do inverno, festival de inverno. Então, a gente tem o entendimento que alguns temas podem ter afastado dessa ideia do maior festival de inverno. Então, isso acontece com a gente há 6 anos, a gente ficou parado ali, pandemia, uns 3, mas a gente quer ser reconhecido como o maior festival de inverno que de fato somos. Talvez os temas passados possam ter distanciado um pouco. Então, o nosso foco total na arena, na parte da noite, é Fan Festival, um festival de inverno, o maior festival de inverno. A gente não quer fugir disso, assim, esse é o nosso foco principal. Agora, sobre identidade, sobre como é que a gente vai apresentar, a gente ainda está em estudos e estudos. E um tema tipo que nem Terra do Nunca, algo, talvez não tenha o protagonismo que teve nos outros anos, outras edições, porque a gente entende que trouxe a gente para um caminho, um lugar que a gente, como brand mesmo, e até como a persona do próprio festival, não estava batendo legal, sabe? Estava distanciando. Mais uma pergunta do 2B de bola. Fan Arena, Fan Festival Arena, show? Não? Aqui? Podemos passar. 2D. Aqui é o 2D, aqui é o 2D. Podemos passar pro 2D então? Ok, 2D, esse grupo aqui, tem mais alguém? Ali o Carlos Alexandre, né? Vocês querem ter alguma pergunta para fazer, gente? Por favor. Assim, é muito com a pergunta dela, porque como a gente não tem temática, se a gente tá falando de um mesmo evento, mesmo que ele esteja separado por Fan Family ou Fan Festival, a minha comunicação é a mesma, mas ela pode ser adaptável para os dias. Então a gente pode, sugerir algo como temática de evento e começar a desenvolver essa comunicação a partir disso? Por favor, assim, a nossa ideia principal é não limitar vocês, assim. Obviamente a gente quer no final aí desse projeto utilizar, evoluir, moldar a ideia de vocês com o que a gente já faz. Então, assim, o Fan Festival e o Fan Family e o Arena e a parte do Family já tem algumas diretrizes que já acontecem, a gente já entende que são acertos que a gente precisa evoluir. Mas faz grande parte do nosso pensamento e tá como cliente de vocês, assimilar o que vocês enxergam, tem de análise e a gente mudar, evoluir, trazer para dentro do nosso interno que vocês propõem. Outra coisa, essas apresentações de atrações artísticas por região, essas apresentações vão acontecer só durante o dia? Vão acontecer ali no meio da tarde, né? Assim, são várias, né? Na hora do almoço, por exemplo,
que é a parte gastronômica. A gente quer colocar um som mais de fundo, chill out, assim. Vai no final de semana do norte, com certeza vai ser um artista do norte que esteja dentro disso. No meio da tarde a gente quer uma apresentação de uma dança típica dessa região do país. E abrindo ali o Arena, porque a Arena abre ali às 7, é às 7, Anderson, que abre a Arena? Abre 18. Aí do meio da tarde até abrir a Arena a gente vai ter alguma atração. Vou dar um exemplo. Por exemplo, a gente vai falar da região norte. A gente pode muito bem trazer, sei lá, o Jalu ou trazer a Joelma, por exemplo, para um show pocket nesse horário. Isso aí tá dentro do nosso... Mas aí a atração da noite não tem nada a ver com o que tá acontecendo. A atração da noite é lá na Arena. Na Arena. A Arena é outra programação. Não quer dizer que possa casar, tá? A gente pode ter um grande expoente regional assinando no Arena e assinando no dia. Mas basicamente, contemplando as regiões do Brasil, é mais ligada ao Family, tá? Não tem um compromisso com a Arena, mas não pode Isso, porque ser que o não bacana tenha. disso é a gente tá ali no Family, mas poxa, eu tô ali, tá gente que tá... Daqui a pouco vai rolar um show ali, por que não? Entendeu? Então assim, se eu estou aqui no nosso complexo de diversão, que é como a gente chama a parte do Family, por que eu não posso ter um gatilho aqui pra arrastar a galera para o nosso show da Arena? Então, esse coisa ele é pago? Essa parte da manhã, essa parte do dia. Isso. A parte da manhã a gente também tá vendo essa análise, né? Não, Porque já teve uma parte que foi cobrado, já teve No dia atual que foi cenário nosso é de que graça. você pega, você compra a parte do complexo de diversão, que é a parte da família e afins, e aí você pode passar lá o dia inteiro, certo? Se você tem um ingresso para arena, que é os shows, você pode entrar também nessa parte mais tarde. Não, paga. Você paga o seu ingresso. No ingresso da noite você consegue passar o Na noite você consegue andar por todo o complexo. Todo mundo passa inclusive pela o catraca Family. que tem De do... dia, já teve edição que foi cobrado, dependendo da atração não. Já teve dia que foi. Atualmente é cobrado. Ano passado é mais ou menos. Qual a média de preço? Tem ideia? 40? Quanto que eram os ingressos nossos? De dia, É. tem vários tipos de ingressos. A gente tem ingresso que entra só pro complexo, a gente faz alguns combos que dá direito a entrar para ingresso, 60. teatro, tem ingresso mais alguns brinquedos. Então a gente trabalha com vários tipos. Ingressos que variam desde 20 até 65 reais. Porque exatamente. Né? E exatamente como o Anderson falou, depende da atração do dia, depende da proposta, né? A gente tem que viabilizar o que a gente traz. Então, essa flutuação do ingresso. Pode ter ingresso que é revestido em consumo, uma parte. Então é bem aberto, assim. E é aberto para vocês também pensarem uma essa ideia que estratégia. vocês têm de, vocês poderiam fazer de tal forma, enfim, Isso. e a gente vai catar. Isso que é interessante vocês saberem, né? Porque realmente é pensar fora da caixinha. O que vocês quiserem pensar, fazer algo diferente, eles querem isso, exatamente isso. Vocês têm algum patrocinador, alguma coisa que precisa estar nas comunicações? Ou... Temos, a gente tem patrocinador master, por exemplo, a Caixa, tem que estar em tudo. A gente tem patrocinadores de bebida, por exemplo, a Ambev. Aí a Ambev vai e escolhe qual é o produto que a gente vai ativar. Vou dar um exemplo. O último ano foi Spaten, provavelmente esse ano será Spaten. O próximo ano será Spaten. Mas isso não limita a Ambev. Por exemplo, o nosso mascote é o urso. A gente está no projeto com a ideia de criar a toca do urso. A toca do urso, a Ambev tem um produto que é a Colorado. Os bares da Colorado se chamam Toca do Urso. Então já começa a fazer um match, um fitzinho aí, da gente ter uma área de happy hour à noite, que talvez possa ser a Toca do Urso. Aí eles vão ativar provavelmente uma cerveja master, que seria para todo o festival a Spaten, e para esse ambiente, que seria mais exclusivo, mais único, ativar a Colorado, por exemplo. Não, você acaba de responder a pergunta. Mas se quiser fazer, eu respondo de novo. A gente vai ter acesso aos tipos de ingresso que são Não, a gente pretende assim, responder todas as dúvidas de vocês, o como é que funciona, dar pelo menos uma noção, a gente tem meia solidária, meia não sei o que, meia de estudante, enfim, tudo para vocês se sentirem mais à vontade ainda
e ficarem Tava livres. conversando com a Mariana justamente isso, né? Não somente o MIV, mas todas as informações que eles têm, eles vão passar pra gente, tá? Pra facilitar o trabalho de vocês. A gente pode sugerir patrocinadores? Pode. É bem-vindo. É bem-vindo, é legal. Eu acho que até pro próximo ano, Isso, e pra tem parte sentido, comercial faz uma sentido. justificativa do porquê, pra quê e o que que vincula. Isso por conta das ativações, né? Sim. Legal. Tem. Mas assim, pensem que é uma gama de patrocinadores, tá? A gente tem Tem um- patrocinador de destilado, de cerveja, a gente tem patrocinador master, a gente tem patrocinador mediano, o Correios, por exemplo, foi patrocinador nosso, a Caixa. O Banco do Brasil já foi patrocinador master nosso. Mas Então, assim, coisas que estão certas pro ano que vem, não tem só a Caixa ou a Ambev. a Caixa e a Ambev já está bem encaminhado para que sejam os dois masters que a gente tenha. Eu acho que o Fan Family, por ser uma coisa de mais ativação, de experiência, mais do que no Fan Festival, que no Fan Festival vocês querem evidenciar a música e o line-up como o produto mesmo. No Fan Family a gente consegue trazer mais essa questão da experiência, da ativação e talvez novas marcas E patrocinadores pontuais para isso. Poxa, a gente está abertão e sugestões, com certeza o nosso time comercial vai prestar uma atenção maior e buscar, né? Assim, patrocínio é sempre bom e nunca é demais. Se a gente tiver 60 patrocinadores, 2 master e o resto pontual, pra gente é glória. A gente tem muita demanda de audiovisual para esse semestre. E aí eu queria saber de vocês sobre o banco de imagem mesmo. Qual é o tipo de conteúdo que a gente vai ter e a quantidade também desse conteúdo. Cara, vocês vão ter acesso a todos os nossos Tudo que a materiais gente de gravação, tem, a gente todas as vai fotos. oferecer pra vocês, de bruto, edições passadas, editado. edições, sabe? A gente não quer A gente precisa limitar disso, nada. até porque não tem como a A gente quer deixar vocês com os materiais antigos que a gente já tem, com as captações antigas, e aí vocês E reaproveitam. dentro das atividades ali que a gente pede no edital, com certeza tem um teaser, movie, tem um after movie. Eu acho que pensar essas coisas, trazer o desejo e a atração, a gente consegue mais fácil com o movimento, né? Com vídeo, com audiovisual. Então vocês vão ter acesso a todo o material bruto, editado, vocês vão ter acesso ao nosso coordenador de audiovisual da nossa equipe de comunicação, vão ter acesso a mim, a Marina, ao Marcos, enfim, a gente está aí para ajudar vocês. Acho que essa pergunta é mais com o Marcos, mas tipo assim, vocês têm um manual de marca, né? E aí eu quero saber se a gente, se dentro do manual de vocês já tem algumas coisas tipo, pré-definidas, tipo tipografia que tem que ficar usando em todo o festival, ou não, se a gente pode usar, como é que é? Não, vocês podem usar. A gente está aberto a Porque a isso. tipografia auxiliar a gente não tem uma definida não. E a nossa logo passou um rebrand agora que foi. Ela deu uma simplificada, como tudo, menos pra gente é mais nesse caso. Mas também a logo, dentro do que a gente já tem, vocês poderiam imaginar um rebrand dela, mas sem perder a essência, alguns elementos, porque foi mais ou menos na linha do que a gente está trabalhando. Como a gente trabalha nesse caso? A gente tem uma equipe que cuida de basicamente todas as operações e festas de comunicação, e para o Fan Festival a gente trabalha em paralelo com agências que são voltadas a evento. Uma delas em Brasília é a Cápsula. Não sei se vocês conhecem ou não a Cápsula. Uma agência de grandes amigos ali, Nath Rezende e tal, tem uma expertise com festivais, a gente inclusive já participou de festivais juntos, eu e a Nath, e aí eles, saindo aí do nosso concorrente da R2, montaram a Cápsula. E aí eles têm uma expertise bem maneira voltada a isso, então a gente está trabalhando a identidade com eles para poder destrinchar ao longo do Fan Festival. E uma outra curiosidade é quando tem o Fan Festival, a gente tem um acréscimo de equipe, né? Porque hoje somos quanto? 7, 8 na comunicação, de tudo. Mas aí tem as vagas, né? Que vão entrar, o povo vai entrar. A gente trabalha com isso. E aí no festival mesmo a gente passa para, sei lá, 16. Agora sim. Não, eu, você, Malu, somos 6.
Se Deus quiser, viu, Thaís? Gabs. Não, mas tá ainda. Falou, Guedes. É isso, a gente ainda tem mais uma social 7 pra entrar. Sim. Enfim, assim, o ideal é ajudar vocês, tanto pro 2B quanto pro 2D, vocês vão ter acesso a gente, podem chamar a gente no WhatsApp, a gente vai disponibilizar. Quiserem, estão convidadíssimos a irem na Casa Fã, entender os nossos processos criativos, Só precisa saber como a gente vive. fazer uma ordem em relação a isso. Vamos fazer uma agendinha que também não dá pra gente numa semana receber todo mundo, senão a gente não trabalha e atrasa tudo, né? Mas sei lá, uma vez na semana, algum dos módulos, 2 turmas irem passar uma tarde com a gente, uma manhã. Maravilha. E no final do curso, obviamente, a gente vai fazer o que a gente sabe fazer de melhor, que é festa, né? Opa! Então, a festa vai ser garantida com a gente. Tá gravado, né? Tá gravado, vocês ouviram o que ele falou, né? Prometi, amigos. Coisa boa. Hugo. Não, já está alinhado, vai ser uma festa legal. Então vocês estão vendo que, né, naturalmente, né, o cliente está disponível, vamos dizer assim, né, para ter lá em loco, né, e para justamente, né, já vai disponibilizar todo o material de identidade visual, imagens de arquivos, de foto e tal. Eu acho que isso é muito importante para a gente, né, para eles se sentirem abraçados, vamos dizer assim. Eu acho que legal também a gente podia, sei lá, pegar um representante de cada grupo e criar um grupo com a gente, né? Que aí a gente pode soltando os links, soltando os insumos, e aí cada capitão de time aí já tem isso na mão. Maravilha. Bom, alguém quer fazer mais alguma pergunta? Não? Gente, uma salva de palmas, por favor, pro pessoal. Entretenimento. Muito obrigado, Valeu, Catu, gente. muito obrigado, Marina, muito obrigado, meu querido delegado, né? Aos professores aqui, André e Kelly, a vocês, Nosso alunos, time também. pessoal do YouTube, obrigado. Obrigado vocês. Um abraço, gente, valeu, tchau, tchau.